Não sei por que a gravação parou, mas agora vai recomeçar. Então aqui, retomando, domingo passado a gente encerrou aqui, ó. A gente falou sobre o processo de purificação, né? A gente falou que aquelas essências, né, do que eram os rituais, né, consistiam na questão de fatores principais, como a passagem do tempo, né, para a purificação. Quer dizer, a purificação exigia um tempo, né, ela não era tão imediata. E tem a questão do processo de limpeza dos objetos, eliminação de objetos, né, no sentido assim que, dependendo do que fosse, né, haveria necessidade de se remover, né, do meio do acampamento, do meio do povo, né. Isso é no tempo de Levíticos, mas a gente pode fazer uma analogia com a nossa realidade, né, hoje, de necessidade de santificação contínua, né. Naquele tempo os rituais eram meio que talvez periódicos, mas da vida do cristão hoje em dia é a cada momento, a cada instante, né. A cada instante a gente peca, a gente já pede perdão, né. Não vamos esperar. E aqui, por isso, né, fala em Levíticos a questão dessa tríade que existe ali em relação à santidade e à impureza. E no meio a gente vê a pureza. A pureza, quanto menos ela existe, ela vai levar a uma situação de imundície, né? E que é um afastamento até completo de Deus, né? No sentido contrário, a pureza vai nos levando, cada vez mais que ela é intensificada, ela nos traz mais perto do nosso Pai, né? Mais perto de Deus a gente vai ficando. Então aqui é um diagrama que, só relembrando, né, a importância da santidade, né, a importância da pureza que nos leva à santidade, né? E a santidade é associada a Deus, né? Então a gente viu ali conceitos, né, sobre o que é pureza e o que é pureza, né? Mas assim, a santidade, o que ela é mesmo, é a representação da característica de Deus, de ele ser santo, né? E a santidade emana de Deus, né? A gente viu, né, que a santidade emana de Deus de tal forma que até a gente, né, a gente tem que ter temor nessa santidade, né? Porque a gente tem que se ver, né? Se a gente realmente está sempre digno de estar diante de Deus, né? E a santidade mostra a perfeição da moral e pureza da natureza de Deus, está em Levíticos 19:2. E também a santificação decorre de um processo divino, né? Então, ali nesses versículos que estão ali, a gente vê essa questão de que é Deus intervindo, né, para que o povo se santificasse, né? Quer dizer, Deus queria estar pertinho de nós, né? Naquela época, vamos falar assim, Deus queria estar pertinho do povo israelita, né? O povo que ele tanto quis, né? Tirou ali do cativeiro, né? Da escravidão. Mas na característica dele ser tão santo, ele dizia para o povo, você tem que ser santos porque, né, eu possa estar no meio de vocês, né? Então, santidade, novamente, algo crítico, né? E a gente viu sobre impureza, né? Que é essa questão de que ela a situação imposta, né, de santidade, né? E que ela é característica, né? Em Levíticos a gente vê sempre a impureza sendo vista em que contextos, né? Na representação física clara, né? Por exemplo, de doenças, né? Então era muitas vezes falar sobre doença de pele, né? Manchas no corpo, né? Então até tinha aqueles rituais ali de você se apresentar, né, diante do sacerdote para ele olhar a situação da doença, para ver se, né, era alguma coisa que tinha que fazer um processo de purificação, ou se ia ter que ficar fora, né, fora do acampamento, né, por causa da situação da doença. E a questão do pecado, né, porque também era outro aspecto que era decorrente, né, ali tá com um ser humano que também é outra questão de perda, né, do homem, né, o que ele também perdeu, a questão de que passa, né, a ser suscetível a pecar, né. Então, assim, quando Adão pecou e Eva pecou, né, o homem ele passou a ser, né, afligido em termos de doenças, né, que passou a perder essa questão da eternidade, né, e as doenças vêm nesse sentido, né, porque
é pelas doenças, né, que as pessoas vão perdendo o seu corpo, né, vai decorrendo, e o pecado também, né. E aí, aqui fala sobre a questão de santidade versus impureza, né, que elas são totalmente incompatíveis, né. Então, até a gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão, assim, de que a gente vê essa questão das lideranças, né, religiosas, né, sejam em várias esferas, né, sejam lideranças de denominações, lideranças de ministérios, né, de louvor, ministérios talvez de propagação do evangelho, N tipos, né. E a questão de que não há como, né, aceitar, né, coisas que, por exemplo, você veja assim, a pessoa está vivendo e expondo, né, situações de falta de santidade, né, de impureza, né, aquilo é um problema, né. Então, uma coisa não está junto com a outra, né, elas são totalmente incompatíveis, né. Então, se a gente vê uma coisa estranha acontecendo, a gente tem que buscar, assim, o que eu acho que o cristão moderno tem que ter é uma visão, assim, atenta, né, àquilo que está acontecendo, para não se deixar levar por um caminho que até, né, nos faça, né, a ir numa direção de impureza, né, porque a gente não pode ser conivente com coisas erradas, né. Eu entendo que o cristão não pode ser conivente, né. E a questão da natureza dinâmica, né, que a gente viu de que a impureza, né, ela, como vou dizer assim, é uma coisa que ela era, naquele tempo, ela era transmitida, né, tipo, o pecado podia passar por aquela situação de impureza, né, ela podia passar por um objeto, né, às vezes porque contaminava, né, e daí tinha as várias questões, né, de contaminação devido a fluidos corporais, né, naquele tempo, e a questão da contaminação de pessoas, por exemplo, ao fato de uma pessoa de ser um cadáver, ou de tocar em um cadáver, né, você tocar em um cadáver, ou então você, tipo, uma pessoa que cometeu um pecado, né, maior, né, se tocar naquela pessoa, você ficaria impuro, né. Então tinha toda uma questão. E um dos exemplos é que o sumo sacerdote, por exemplo, não podia tocar, né, por exemplo, num cadáver, né, não podia tocar nas coisas impuras, né, para não perder a sua santidade. E isso era característico daquele tempo, né. Mas a gente já vai falar sobre isso na questão do Novo Testamento, né. Então aqui no Novo Testamento, e daí aqui eu abro um momento aí para a gente poder estar falando um pouco mais e compartilhando. Então a gente vê assim as situações em que a gente vê, por exemplo, Jesus, né? Jesus em relação à questão do pecado, né? Da impureza, de onde vem, né? Então ali naqueles versículos de Marcos 7, 20, 23 e Mateus 15, 17 e 20, Jesus fala muito da questão do pecado, que ela vem da onde, né? Ela vem de dentro do próprio homem, né? Então ali, se a gente pegar ali, vamos pegar aqui eu tive que reiniciar meu computador, então vou ter que abrir um outro navegador aqui. Vou deixar aí o slide aí aberto para facilitar aí a localização. Então vamos ali em Mateus. Eric, se puder ler Marcos 7, 20, 23, por favor. Marcos 7, 20 23. a 23. São 3 versículos. 24. Sai fome. Isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, as lascívias, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Tiago, você pode ajudar lendo, por favor, Mateus 15, 17 a 20? Posso sim, já aproveito. Obrigado.
Mateus 15, 17 a 20 Uhum. diz assim: Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então aqui a gente vê bem claramente, né, que Jesus ele joga uma luz, né, sobre a realidade do povo, né, que vivia naquele tempo, né, que vivia na lei, né. No tempo de Jesus, né, os israelitas ainda seguiam a lei, né, de Moisés. E a gente vê que Jesus joga uma luz, né, sobre essa questão, né, da lei. Porque com o tempo, infelizmente, né, começou a haver tipo uma distorção, né, daquilo que realmente era o propósito da lei, né? O que a lei, né, buscava, né? Que havia um propósito, né? E daí eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho aí do que vocês veem que Jesus estava apontando principalmente aí nessas questões aí. Não sei se o Eric quer falar, mas Pode começar. eu entendo que a lei é a lei, né? Então ela era as regras específicas, né? Para o povo Sim. e tal, aquela coisa toda. E aí a regra passou a ser mais importante do que o resto das coisas, assim, de forma geral, né? O povo, e aí vem os fariseus, saduceus perante isso, assim, que se colocavam em termos da regra e se esquecia realmente da vivência e da prática. E Jesus vem trazer isso quando ele fala sobre todas essas coisas do que entra, do que sai da boca e tal. E no final ele fala assim, ó, não é não lavar a mão que vai contaminar vocês, todo o resto. Todo o resto que vocês estão vivendo, não é vocês cumprirem essa regra que vai fazer com que vocês fiquem puros e santificados, né? Mas é do que você se alimenta, e esse se alimentar é daquilo que você vê, daquilo que você consome, de certa forma, né? Exato. Então, acho que Jesus, ele transcende aquela regra, né? E mostra que a regra em si, ela não é o objetivo final, né? Obviamente, porque a partir do Novo Testamento, essa nova aliança, graças a Deus, imagina, a gente tem que seguir todas as regras do Antigo. Exato. Estaremos loucos. Sim. Mas eu entendo que Deus já tinha um propósito, né? Era muito cultural aquelas regras específicas, né? Então, e Jesus está mostrando isso, assim, e eu acho que vale até para as regras que a gente acaba vivendo hoje nessa contemporaneidade, né? Porque às vezes se estipula tantas regras dentro de uma comunidade, de alguma forma, assim, existe muito legalismo, né? Não estou falando mal de nenhuma igreja, mas às vezes tipo, tem uma regra, só pode vestir isso. Exato. Só pode fazer dessa forma. Meu Deus, se você tipo, subir num púlpito sem uma gravata, digamos assim. Sim. Uhum. Então, é tanta regra que, tipo, não, isso é o santo, isso é o certo. E não é isso, eu já estou falando de tantas outras coisas que contaminam o foco, né? Tipo, e que eu acho que esse foco, eu acho que Deus já tinha, achando que o povo tinha entendido já em Levítico. Mas o povo não entendeu, na verdade, eu acho. Essa questão do coração, né? Eu acho que Jesus, nos dois textos que a gente leu, Jesus falou do coração, né? Que ele diz assim, né? O que vem do coração, né? E do outro ele também tinha falado, né? Ele diz, né? Do coração das pessoas, né? Eric, quer compartilhar também? Não, acho que é o que o Thiago falou, que é uma grande verdade, né? Aquilo também que a gente estava falando no começo, né? E muitas das vezes hoje tem muitos ministérios por aí que falam, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? A grande contaminação está aí, né? Já passou o beabá errado, né? E contamina ele e os demais que estão ao lado, né? Exato. Isso que, assim, o que eu vejo, né?
a gente às vezes vê, como vou dizer assim, coisas estranhas acontecendo, né? Consequências ruins, talvez, eu diria. Mas será que a gente não está brincando com fogo, né? E quando a gente fala brincando com fogo, eu falo do fogo consumidor, né? O fogo de Deus, né? Porque a gente vive num tempo, eu entendo que é de misericórdia, né? Mesmo, né? E tanto é que em Apocalipse, né, se a gente for ver o contexto do Apocalipse, ele é uma questão de esgotamento desse tempo, né, de misericórdia, né? Então, quando a gente vê essas palavras de Jesus ali muito enfáticas, né, em relação ao foco, né, assim, o que era mais importante, né, que o Thiago falou ali, não era mais importante tanto seguir as regras, né, ou às vezes, assim, existirem regras, tudo bem, pode até existir, né, acho que na nossa visão aqui, acho que o Thiago também compartilha, né, a regra até não é o problema, né, o problema é a questão do coração, né, da pessoa em relação ao que verdadeiramente ela é, né, porque se a gente cumpre as regras, talvez num sentido de estar mais próximo de Deus, eu entendo que tudo bem, né? Só que, tipo assim, eu não posso, se não é algo que está bíblico, né? A gente não pode colocar aquilo como algo obrigatório para todos os cristãos, né? Por exemplo, eu, Paulo, vou dizer assim, não, minha regra agora é que televisão aqui em casa não tem mais. Ninguém assiste mais YouTube. No YouTube não assiste mais. Tudo bem. Mas isso vai ser a regra que o Paulo criou para ele mesmo, para, sei lá, pode ser um propósito bom, pode ser assim, porque eu quero ficar mais próximo de Deus, eu quero um propósito de santificação, digamos assim, né? Mas, né? Não, eu também concordo com essa ideia das regras, assim, que são estabelecidas, mas o que eu acho muito bacana, eu pelo menos tenho essa visão, aprendi assim, que Jesus ele vai estabelecer princípios, não regras, né? As regras nós criamos para boa convivência, né? São as leis, né, que a gente tem. Da comunidade em geral, assim, né? As leis estão aí para isso. Exato. Mas Jesus ele vem trazer princípios. Então, quando ele traz princípios, ele traz essa novidade de vida nesse sentido, onde você não se baseia, tipo, eu posso ou não posso fazer aquilo. Eu não faço pelo princípio. Eu não vivo aquilo pelo princípio, porque eu amo a Deus, porque eu sirvo a Deus, porque Senhor, Ele é meu Senhor. Então, é o princípio que me move, não fazer a regra. Mas eu entendo essa questão das regras, né? Que você falou. E as regras existem para ter uma boa convivência, de forma geral. Imagina uma igreja sem regra nenhuma, que loucura que seria, assim, no sentido, a igreja pode ser usada assim, 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 dá para usar tal coisa, dentro dos ministérios, enfim. Então eu entendo isso. Mas na questão de vida, eu acho que é o princípio que precisa mover, porque o princípio faz com que aquilo seja fidedigno, né? Porque você não faz não porque você tem que cumprir uma regra, mas porque você vive embaixo de um princípio, né? Isso que você falou, né, essa questão de princípio, né? Que é aquilo, né? São as orientações que Jesus deu, né? Para seus discípulos na época, né? E para aqueles que puderam ouvi-lo, né? No sentido daquilo que era importante viver, né? Que daí talvez a gente possa ver até como dentro do contexto da grande comissão, né? Então, qual que é o propósito principal, né? E ali a gente vê essa questão de tudo que Jesus colocou, né? Nessa questão de a gente estar próximo de Deus, né? Acho que a gente até ali nos versículos, eu não sei se estão aqui, mas tem vários versículos que mostram que Jesus orava, né? Então Jesus sempre estava orando, né? Sempre pedindo para Deus as coisas, né? Ele orou para ter os discípulos, né? Ele passou um dia orando para que Deus mostrasse aos discípulos que ele deveria ter. Ele orou, né? Pela situação que ele ia passar, né? De ter que enfrentar, né? O seu próprio sacrifício, né? E nessa visão, né? Então
a gente vê essa questão da necessidade de estar próximo de Deus, né? De você buscar a Deus, né? E por isso que eu vejo, né, Levítico como algo que, assim, ele era a orientação de santificação para os tempos dos israelitas no deserto, né? E depois, né? Mas para nós cristãos hoje, né, a gente pode ver assim a questão da importância, né, da santificação, né? O quanto o Deus precisa, né, espera, né, que a gente tenha, né, para poder estar pertinho dele, né, para que a vontade dele possa ser cumprida, né. E, então nesse sentido eu acho que é bem por aí. E ali, ó, se a gente lê, ó, daí eu acho que talvez não dê para ler todos eles, mas por exemplo ali Paulo, ele fala em Romanos 1:24 e diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, né? O qual é bendito para sempre, né? Então, ali Paulo, né, mostrando essa questão do problema do ser humano, né, que ele tem uma tendência pecaminosa, né? E há uma necessidade de reverter isso, né, para você, né, se purificar, né? Mas, ao mesmo tempo, ali em Atos 15:9, vou pegar aqui para ficar rapidinho, Atos 15:9, tem algo muito legal, né, que diz assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Né, quer dizer, Deus, né, purifica os impuros, né, pela fé, né, na nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né. Então, que coisa boa, né? E ali fala, né, de Jesus toca os impuros e cura para purificar, né? O curar para purificar, né? Então a gente vê assim, né, uma das coisas que muda muito, né, com a vinda de Jesus, né, porque nessa mudança da proporcionalidade, né, da sua santidade, né, como se fosse assim, né, a santidade de Jesus, como a gente viu, a santidade, a questão da pureza e impureza é dinâmica, né? Só que ali no passado a gente vê assim que havia um receio da impureza transmitir, né, para o sacerdote, transmitir para os objetos, né? Mas aqui a gente vê um sentido diferente, né? Jesus ali curando, né, que nem Mateus 8:1-4, né? Jesus indo lá curar pelo toque, né? Jesus põe a mão, né, sobre a pessoa. Então não havia aquele, não, mas eu vou perder minha pureza? Não. Eu já não perco, né, mais a minha pureza, né? Porque é uma questão assim, se meu coração é puro, né, que eu acho que é isso que a gente viu ali, né, as questões e a gente vive uma vida de piedade, né, que eu acho que é essencial para todos, né, independente se seja para pastor, se seja para um membro da igreja, né, essa questão da santidade, né, que existe em nós e passa a habitar em nós, ela é superior, né. E mesmo a gente sendo ainda um pecador, né? Eu sou um pecador, né? Então, eu entendo, assim, que se meu coração, né, não vive na iniquidade, né? Minha vida não é uma vida de iniquidade, né? Pecar eu posso pecar, mas se eu estou atento ali, vejo que e evito de pecar, né? Peço perdão, naquele momento, eu creio que Deus pode me usar, né? Deus pode me usar para curar uma vida, né? Deus pode usar a vida do Tiago para também interceder por alguém, o Eric também interceder, né, por alguém, né? E nas nossas ações, né? Às vezes até de poder dar uma palavra de discernimento para alguém, né? Então, é isso que é interessante de notar, né? Eu acho que isso que também deixava muito incomodado, né, os fariseus naquele tempo, né? Que essa mudança de entendimento, né, que Jesus trouxe, né? E continua nessa questão do enfoque, né? Que era mais assim na questão, eu acho que aquela questão, né, de verdadeiramente a gente reconhecer, né? Reconhecer Jesus Cristo como aquele Messias, né, que veio para salvar, e a questão de onde realmente, né, a origem do pecado, né, onde que é a origem da imundície, né, que a gente viu naqueles versículos ali no começo, né, em Marcos e Mateus, né, e ela vem de dentro de nós, né. Então acho que nesse sentido
faz muita diferença, né? Querem fazer mais algum comentário? Porque daí a gente vai dar uma pulada agora, a gente vai mudar de assunto. Tá? Pode ser? Então tá bom. Então, bom, e aí? Aqui eu queria trazer pra gente, tá meio invertida a ordem, talvez, mas é que assim, a ordem que eu fiz foi uma linha que eu entendi como melhor para trazer insights, né, para facilitar a leitura do livro de Levíticos, né. Então, para tentar também ajudar um pouco mais a compreensão, daí agora essa parte aqui são os entendimentos a respeito a respeito de ofertas e sacrifícios. Então aqui a gente tem a parte dentro de ofertas e sacrifícios, né, que estão descritas em Levíticos, que o que está escrito ali era como se fosse orientações compondo um manual para a execução dos serviços sacerdotais dentro do tabernáculo, né? Aquele trabalho de expiação dos pecados que os sacerdotes faziam, né? Os levitas ali intercedendo. E daí tem os significados que tem relacionados a essas ofertas, e aí a gente vai ver sobre a questão da compreensão disso no texto de Levítico e as referências bíblicas, tá? E aí, como uma primeira oferta que existia, tinha a questão do holocausto, né? Que está em Levíticos de 1 a 17. Então ali fala muito sobre a questão que era uma oferta apresentada para obter um favor divino. E era um sacrifício que trazia uma coisa assim que era mais reservada, por exemplo, era sacrificado um animal macho e sem defeito. E poderia haver assim, a questão do tipo do animal sendo de acordo com as posses da pessoa que ia fazer, né, essa oferta. E ela era uma oferta que era totalmente queimada, né? Então não ficava nada, né? Era uma oferta total para Deus, né? E era assim, que era a fumaça que era produzida pela queima, que fala ali que em Levíticos 1:9, né, 13:17, fala que era como se fosse um cheiro suave ao Senhor, né? Então era um sacrifício que era somente para Deus. E era com esse objetivo, né, de obter um favor divino. O outro é a oferta de manjares, que está no capítulo 2, de 1 a 16. Ali fala, né, que era apresentado como se fosse assim, um agradecimento, né? Então era por ações de graça. E também, de certa forma, também podia ser vista como uma busca de boa vontade do Senhor, né? E era uma oferta que daí já era diferenciada, já era uma oferta que era feita com bolo salgado, sem fermentos, ou bolos de cereais. E esse já era um pouquinho diferente, porque aquela oferta queimada, né, ela chegava para Deus como um aroma suave e agradável, né, mas ela era consumida, a parte que não era queimada, ela era consumida pelos sacerdotes. E aí, segundo o Harrison R.K., ele diz que no Talmud consta que era um sacrifício independente de alguém muito... era um sacrifício independente de alguém muito pobre, né? Mas que acreditava que aquilo que era ofertado, é como se fosse a pessoa se apresentando diante de Deus, como se a pessoa estivesse se aproximando do Senhor, né? Como se fosse algo como a gente faz hoje, né? Como uma oração e um jejum, né? Especial, né? A gente quer, né, pedir por algo específico, né? Interceder por algo específico, né? Então era uma forma de agradecimento e busca da vontade divina. Opa, desculpa, acabei apertando errado, gente. Foi mal. Compartilhando de volta. Outro que fala aqui, tá aparecendo para vocês agora? Os sacrifícios pacíficos. Esses era já uma oferta de gratidão a Deus ou de busca de comunhão também, mas era uma demonstração de júbilo público, sabe? Como se fosse assim, ou a pessoa sendo desobrigada de algum voto, sabe? Tipo, ela tinha alguma coisa que estava entregando, assim, o voto ao Senhor, né? E daí já era diferente, porque ela tinha que sacrificar, já não era bolos, né? Salgado ou de cereal, aqui já voltava a ser um sacrifício de animais, né? Macho ou fêmea, né? Aqui, diferente do holocausto, podia ser um animal fêmea, né? E daí também podia ser um animal dependendo do grau de posses da pessoa, né? Que podia ser às vezes ia até uma ave, né? Um par de aves sendo sacrificadas, né?
Aqui fala também que a gordura queimada e o restante era consumido pelo sacerdote e pelo adorador. Então aqui a gente começa a ver pela primeira vez que tem a questão de que a pessoa que faz essa oferta de gratidão, ela partilha junto com o sacerdote. Então ela pensa assim, não, eu vou lá, eu quero fazer eu quero me aproximar de Deus, eu quero agradecer a Deus por algo muito importante. Só que a pessoa chega e aquilo que ela sacrifica ela partilha junto, né, em comunhão, né. Então isso é bem interessante, né, que o sacerdote e o adorador, eles consomem parte daquilo que não era queimado, né, que no caso a gordura era queimada para o Senhor, mas aí o restante ele era consumido pelos dois. Mas é legal que passa até aquela visão de comunhão, né? E porque também no sentido de alguma coisa que era relevante, né? Que estava sendo agradecida a Deus, né? Outra que tinha já é diferente. Aqui a gente tem a oferta pelo pecado. Não sei se está muito pequeno ali, mas eu vou lendo. Era para obter a purificação do pecado ou impureza ritual, né? Em Levíticos 4:1 a 5:13. E daí ali já tinha uma diferenciação, porque aí tinha classe de pessoas, por exemplo, se fosse a purificação do sacerdote ou pela congregação, aí já tinha que pegar um novilho, né, para ser sacrificado. Então já era uma coisa, né, maior, envolvia um gasto maior, né. Se fosse um príncipe era um bode, e se fossem outros membros do povo, daí eles podiam usar uma cabra, um cordeiro, 2 rolas ou pombas, né, e porção de farinha. E tudo na proporção de acordo com as posses, né? E era uma oferta que era queimada, né? Mas parte da oferta era consumida pelos sacerdotes, né? Mas aquele que estava ofertando, ele não podia comer. Por quê? Né? Se a gente for ver, o pecador ele não comia da oferta, porque assim ele não tirava vantagem do pecado ou da impureza que gerou. Porque não faz sentido, né? Eu vou levar um negócio por arrependimento a Deus e ainda vou me beneficiar em parte daquilo. Não, quando é uma questão de oferta pelo pecado, não. A pessoa é um sacrifício da qual ela não pode receber, né? Ela está entregando tudo por aquilo que ela gerou, né? De consequência. E é uma oferta diferenciada por classe social que a gente vê ali em cima, né? Que dá uma oportunidade a todos, né? De voltar a comunhão com Deus, porque ali na questão assim de que quando fala outros membros do povo, ele estendia a todos, né? Mesmo que ele, né, que tivesse ao redor. É uma forma de buscar esse arrependimento. Outra questão é os sacrifícios pelo sacrilégio. No capítulo 5, de 14 a 19, que assim, já era uma questão assim, meio que relacionada ao templo, né? Ao que é relacionado ao exercício do templo, né? Por exemplo, se houvesse alguma culpa por ter tirado algo das coisas sagradas ou perda causada ao santuário, então ali a pessoa faria um sacrifício, né? Vamos supor, assim, eu não sei dizer, mas por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu estou passando ali pelo templo e sem querer, sei lá, acabo esbarrando, estragando alguma coisa, né? Então, sei lá, não imagino bem exatamente as situações, mas se houvesse algum dano ao templo ou às coisas sagradas, então havia um sacrifício de um carneiro sem defeito, a gordura era queimada, os sacerdotes podiam comer, né, daquilo, não a pessoa que estava oferecendo esse sacrifício, e também havia uma multa em dinheiro, que era 1/5 do valor do animal para os sacerdotes, né, para a tribo de Levi. Outro aspecto era com relação... aí a gente pensou, são esses os tipos de sacrifícios, tá? E sobre as festas fixas, tá? Então a gente viu que tinha as questões de sacrifício, e outra coisa importante é o tempo. Lembra que o tempo, tudo tinha algo de especial, né? O tempo sempre Deus colocou como alguma coisa santa, né? E essas datas fixas, né, que existiam, né, elas tinham um propósito de adoração, né? Ou um propósito de reconhecimento de dependência divina, e na questão de instrumentos didáticos, né? Tá? Então aqui a gente daí vai em frente. Mas eu acho que é melhor, porque eu acho que esse assunto aqui eu retomo no próximo domingo, tá? Então, sobre esses sacrifícios que a gente esteve vendo aqui, eu queria só ver aqui se vocês têm alguma curiosidade, ou algo que queiram compartilhar a respeito do que leram. Eu acho que a mesma leitura que a gente está fazendo na leitura da Bíblia, ela está sendo
cooperando com o estudo, né? Uma coisa puxando a outra, né? Sim, exatamente. Tem sido coincidente, né? Porque a gente leu. Agora a gente está em Deuteronômio já, né? Mas a gente esteve lendo ali Levítico, Números, né? Nessa leitura que a gente faz diária. E essa parte dos sacrifícios ajuda muito a entender a questão da. Que eu vejo assim. Talvez uma das coisas que a gente às vezes pode relembrar disso aqui, uma das coisas que me chamou a atenção do que eu li sobre a questão dos sacrifícios, né, foi a questão da oferta, sabe, da importância da oferta, sabe. Então é uma coisa que eu não exercia antes. Acho que desde 2017 isso mudou no meu coração, desde 2017, 18, principalmente 18, de ofertar assim para Deus em agradecimento pelas coisas, sabe? Então é uma coisa que eu tenho valorizado, né, de poder participar de uma oferta, né? E às vezes é aquilo, né? Às vezes vem no meu coração, né? Eu vou ofertar isso aqui, né? Por exemplo, questão de alguma coisa no sentido para a igreja, né? Eu sei que estão precisando disso, então eu faço uma oferta sobre aquilo, né? Eu sei que, por exemplo, lá na ação social estão precisando, estão com dificuldade, então lá eu faço também como se fosse uma oferta, né? Então, assim, é uma questão de ajuda, né? Tanto, por exemplo, da igreja, ou de abençoar o próximo, né? Mas na visão assim de que no coração eu vejo no sentido assim da gratidão por tudo que eu recebo de Deus, né, e de Jesus, né, tudo que eu tenho recebido, né, dessa graça, né, imerecida, de poder, né, ofertar, né, e agradecer, louvar a Deus, né, puxa, tá sobrando um pouco aqui, né, eu vou, né, colocar isso como uma oferta ao Senhor, né. E não somente na questão da oferta com relação à questão de financeira, né, que eu acho que é uma maneira apropriada de ofertar a Deus hoje em dia, né, porque naquele tempo a oferta também acabava representando isso, porque as pessoas estavam dando aquilo que elas tinham de patrimônio, né, que eram o resultado das colheitas, o resultado, né, do pastoreio, né, mas a gente também observar a questão da possibilidade da oferta do tempo, né. Então eu tenho colocado para Deus, assim, reservado meu tempo para Deus para algumas coisas, assim, com um propósito, né, também, né. Então também é uma maneira da gente, eu vejo de poder estar ofertando a Deus, né, do tempo, né. É uma coisa que para a gente é algo que, o tempo é algo precioso para o Senhor, né. Então quando a gente oferta o tempo para obra de Deus, eu creio que também a gente está sendo céu do coração, né, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Tiago falou, na questão do princípio, né, de Jesus, né, a gente vai pelo princípio que a gente está buscando, né, fazer parte do reino, né, de servir no reino, também acho que é importante, né. Querem compartilhar mais alguma coisa? Uma das coisas que, quando começou a Lajão das Tendas, a gente tinha conversado aqui em casa, eu falei com a minha esposa, falei, acho que eu vou tirar 30 dias de férias e vou lá para Curitiba, servir a igreja na obra lá, né? Sim. Pesado, né? Aí depois a gente conversou tudo, aí para mim ir, eu ia ter gasto, tudo, com passagem, estadia em algum lugar. E aí eu até falei a gente depois vamos então ficar dando oferta mensal na Largão das Tendas, que vai ser mais usado do que você sair daqui para lá, né? Exato. Mas é interessante isso da oferta física, né? Pessoal. Sim. Em pessoa mesmo. Eu já teve no Japão mesmo, lá tinha um ministério que a gente entrava na igreja, a igreja precisava de uma pintura, a gente comprava tinta e a gente varava a madrugada. Né? E quando o povo se coloca a essa disposição no coração, tem muitos ministros que não pedem a pessoa, eles pedem espécie. Mas quando você entra com o seu próprio sacrifício, é mais louvável. Eu vejo um ponto de vista assim, porque uma vez lá no Japão nós fizemos arrecadar uma verba, uma oferta, e daí
a gente fez um festival de pastel na igreja. Legal. É muito fácil cada um tirar um dinheiro do seu bolso e dar de oferta para aqueles irmãos que estavam precisando. Mas daí a gente falou, não, vamos fazer um festival de pastel. Mas o que aconteceu? Um falou, não, eu sempre vendo a massa de pastel, outro falou, carne moída, eu sei onde tem, queijo tem, refrigerante a gente vai comprar para lugar, a gente juntou tudo. E no dia marcado, a gente foi todo mundo para a igreja, começou a confeccionar o pastel e a noite foi fritada. E os irmãos mesmo da igreja colocaram para vender o pastel. Eu fui um testemunho meu aqui. No meio daquela, toda aquela oferta física lá de pessoas, saiu faísca, saiu fogo, mas nada que o Espírito Santo soprasse, apagasse e refrigerasse o coração de todo mundo. Sim, verdade. Uma coisa tremenda, porque todo mundo conheceu o outro como se estivesse dentro da sua casa, né? As pessoas se espoletavam, as pessoas ringiam os dentes um com o outro, uns eram pessimistas, outros eram otimistas, e com aquilo você foi conhecendo as pessoas. Mas no final de tudo, todos reconheceram, eu quero pedir perdão, e foi tremendo, porque Verdade. um quebrantamento. Isso. Quando teve o próximo festival de pastel, aquele que se achava que sabia fritar, ele se colocou na posição falou, Então. não, eu prefiro enrolar a massa. Então. E no começo ele falou, não, eu sempre fritava. Sim. Isso não é bem fritar. Então. E houve aquela divisão do grupo e divisão, cada um se colocou no seu próprio lugar, onde realmente sabia fazer e com decência. E foi tremendo. Né? E acho que a oferta física é o que o corpo de Deus está precisando. Muito. Eu também concordo. Pessoas assim que têm o coração pronto, né, para servir, né? Acho que tem tudo a ver. Aqui mesmo em Castanhal, que a gente estava numa igreja, que estavam precisando arrecadar um fundo. Eu cheguei, o pessoal perguntou o que seria bom para arrecadar, e perguntaram assim, vamos fazer yakisoba. Eu falei, yakisoba não é barato, é caro, o custo, a matéria-prima é muito alta, não vai render nada. Vamos fazer hambúrguer, pessoal, bora fazer hambúrguer. Aí um falou, não, eu dou tantas caixas de hambúrguer, outro falou, dou ovo, outro dou queijo, outro dou presunto. Aí eu falei, não, eu vou fritar então, a gente compra, e a minha esposa foi então da parte de alface, tomate, cebola. E teve uma noite que a gente vendeu 200 hambúrgueres. Então, benção. E o que entrou de oferta para comprar material foi o mínimo e o rendimento foi muito alto. Glória a Deus. E É bem por aí. arrecadou esse fundo para fazer o evento, que era para abençoar as pessoas que não tinham condições de participar dele. Sim. Legal. Isso, a igreja se mobiliza e a igreja vê a glória de Deus triunfar. Amém, amém. Desculpa, viu, mas a gente tem 3 minutos aqui. Eu gostaria de pedir para o Eric poder estar orando para encerrar. Tá bom? Amém. Santo eterno Deus Pai, glória te damos, te exaltamos, Senhor, porque tu és bom. Amém, amém. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado Sim, pela tua Deus. simples derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida do Tiago. Amém, amém. Sobre a vida, Senhor Deus. Obrigado porque tens abençoado a nossa família. É verdade, Pai. Graças te damos. A descendência do Paulo, a descendência do Tiago. Amém. Agradecer, Senhor Deus, aqui com os irmãos e dizer que tu és soberano sobre toda a terra. Sim, Deus. Amém, amém. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás hoje para nos consolar. Obrigado, Jesus Cristo, porque naquela cruz tu te entregou pelos nossos pecados. Mesmo nós não merecendo, tu te entregou por nós. Obrigado, Pai. Do castigo final, Amém. nos dando Obrigado, alívio Pai. e acesso ao Pai. Muito obrigado. Abençoa o resto desse dia. Amém. Nas administrações, o Paulo na intercessão. Amém, Pai. Abençoa. Amém. Abençoando, eu te peço, por Amém. favor, não esquece de colocar a legião de anjos ao nosso Sim, redor Pai. para nos proteger. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Tem 1 minuto. Bom domingo. Graça e paz aí, gente. Deus abençoe, gente. Bom domingo. Igualmente. Abraços. Amém. Igualmente.